Você sabia que a perimenopausa pode começar ainda na metade dos seus 30 anos? Isso significa que os sintomas que você está sentindo agora, as mudanças de humor, os problemas de sono, o nevoeiro mental, podem não ser estresse ou envelhecimento. Eles podem ser os primeiros sinais de uma transição hormonal que começa uma década inteira antes do seu último período. Seja bem-vinda de volta ao canal. Fico muito feliz que você esteja aqui, porque hoje vamos falar sobre algo que afeta todas as mulheres. E ainda assim, milhões de pessoas passam anos, às vezes décadas, sem obter as respostas certas. A perimenopausa é uma das fases mais incompreendidas da vida de uma mulher. E hoje vamos mudar isso. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente o que é a perimenopausa. E quando ela realmente começa, os 5 sintomas iniciais mais comuns que são fáceis de ignorar, a ciência hormonal por trás do que o seu corpo está fazendo, passos práticos que você pode dar, agora mesmo, para se sentir melhor. E uma descoberta surpreendente que a maioria dos médicos nem menciona durante as consultas de rotina. Esta é uma informação que toda mulher, e honestamente, toda pessoa que ama uma mulher, precisa conhecer. Vamos começar. Vamos começar com a parte mais identificável dessa conversa. Você acorda às 3 da manhã sem nenhum motivo claro. Você se sente irritada com pequenas coisas que antes não te incomodavam. Você está ganhando peso na região abdominal mesmo sem ter mudado a alimentação. Seus períodos podem estar ficando um pouco irregulares, talvez mais intensos em um mês e mais leves no outro. Parece familiar? A maioria das mulheres que vivencia essas coisas assume que está apenas estressada, sobrecarregada ou entrando em algum tipo de crise antecipada de meia-idade. Muitos médicos, infelizmente, nem sempre conectam esses pontos, especialmente quando a paciente está no final dos 30 ou início dos 40 anos. A idade média da menopausa no Brasil é em torno dos 51 anos. Então, uma mulher de 38 anos, que chega ao consultório com problemas de sono e mudanças de humor, geralmente não recebe uma conversa sobre perimenopausa. Mas eis a verdade. A transição perimenopáusica pode começar entre 8 e 12 anos antes do seu período final. Isso coloca o início bem dentro da metade, para o final dos 30 anos, para muitas mulheres. Os sintomas iniciais são sutis o suficiente para se misturarem ao cotidiano, o que é exatamente o motivo pelo qual tantas mulheres passam anos se sentindo mal sem entender por quê. Você não está imaginando. Seu corpo está comunicando algo real, e isso merece ser levado a sério. Então, o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo durante a perimenopausa? Vamos falar sobre a ciência, porque entender o mecanismo faz com que todo o resto faça muito mais sentido. A perimenopausa é impulsionada pelas flutuações nos níveis de estrogênio e progesterona, os 2 principais hormônios reprodutivos femininos produzidos pelos ovários. Ao contrário da menopausa, que é definida por uma queda consistente e sustentada no estrogênio, a perimenopausa é caracterizada pela volatilidade hormonal. Seus níveis de estrogênio não diminuem de forma constante. Eles sobem e caem de maneira imprevisível, às vezes atingindo valores mais altos do que o normal antes de eventualmente seguirem uma tendência de queda ao longo dos anos. A progesterona, por outro lado, tende a começar a declinar mais cedo e de forma mais constante. Esse desequilíbrio entre estrogênio e progesterona é o que os pesquisadores às vezes chamam de dominância de estrogênio, e é responsável por uma ampla gama de sintomas, incluindo inchaço, sensibilidade nos seios, períodos mais intensos, ansiedade e baixa qualidade do sono. Seu cérebro também é profundamente afetado. O estrogênio desempenha um papel significativo na regulação da serotonina e da dopamina, seus neurotransmissores de humor e motivação. Quando o estrogênio flutua de forma errática, sua base emocional também flutua. É por isso que mulheres na perimenopausa frequentemente relatam não se reconhecer, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente também.
Este é um evento neurológico e hormonal legítimo, não uma falha pessoal. Agora que entendemos o que está acontecendo, vamos falar sobre como esses sintomas iniciais realmente se manifestam na vida real, porque a consciência é o primeiro passo para se sentir melhor. Os 5 sintomas iniciais mais comuns da perimenopausa são períodos irregulares, distúrbios do sono, mudanças de humor, alterações cognitivas e mudanças na libido. Os períodos irregulares são frequentemente o primeiro sinal que a maioria das mulheres percebe, embora muitas os atribuam ao estresse. Os problemas de sono tendem a surgir em seguida, e muitas vezes aparecem antes mesmo das ondas de calor começarem. Mulheres frequentemente relatam acordar entre 2 e 4 da manhã, se sentindo alertas e ansiosas. As mudanças de humor podem variar de aumento de ansiedade e irritabilidade a episódios de tristeza ou sensação de embotamento emocional. As alterações cognitivas, frequentemente chamadas de nevoeiro mental, incluem dificuldade de concentração, esquecimentos e lentidão para lembrar palavras. Esses sintomas podem ser alarmantes, mas estão fortemente associados à flutuação hormonal e não a um declínio neurológico. As mudanças na libido também são muito comuns e muito raramente discutidas. O declínio da progesterona e a mudança do estrogênio afetam tanto o desejo quanto o conforto físico durante a intimidade. A secura vaginal pode começar durante a perimenopausa, não apenas após a menopausa, e isso é algo que muitas mulheres não sabem até já estarem sentindo desconforto. Registrar esses sintomas, mesmo que de forma casual, em um aplicativo de notas ou diário, pode ajudar você e seu médico a identificar padrões que levam a respostas mais rápidas e precisas. Ponte do afiliado. 5:36. Uma coisa que muitas mulheres acham útil durante a perimenopausa é apoiar a saúde hormonal com nutrição direcionada. Um suplemento de magnésio de alta qualidade, por exemplo, demonstrou em pesquisas apoiar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e ajudar a regular o cortisol, que desempenha um papel importante no equilíbrio hormonal. Vou deixar algumas opções bem avaliadas na descrição abaixo, para que você possa explorar o que pode funcionar para suas necessidades pessoais. Então, o que você pode realmente fazer em relação aos sintomas da perimenopausa, especialmente se você está nos estágios iniciais? Aqui estão passos concretos e baseados em evidências que você pode começar a tomar agora mesmo. Primeiro, fale com seu médico e seja específica. Leve um registro de sintomas. Mencione as mudanças no seu ciclo, seus padrões de sono, seu humor e qualquer outra coisa que você tenha notado. Pergunte especificamente sobre perimenopausa e solicite exames de níveis hormonais, se apropriado. Os painéis de FSH, estradiol e progesterona podem oferecer informações úteis, embora os níveis hormonais flutuem significativamente de um dia para o outro. Segundo, priorize a higiene do sono de forma assertiva. Reduza a temperatura do quarto, evite telas 1 hora antes de dormir e considere o uso de glicinato de magnésio antes de dormir, que tem pesquisas sólidas por trás de sua eficácia na redução dos despertares noturnos. Terceiro, foque na estabilidade do açúcar no sangue. O açúcar no sangue irregular amplifica dramaticamente os sintomas hormonais. Comer proteína e gordura saudável em cada refeição, reduzir o açúcar refinado e evitar grandes quantidades de carboidratos à noite pode reduzir significativamente as mudanças de humor, a fadiga e as mudanças de peso na região abdominal. Quarto, incorpore treinamento de força pelo menos 2 vezes por semana. O estrogênio apoia a densidade óssea e, à medida que ele flutua e eventualmente diminui, construir e manter músculo se torna protetor para seus ossos, metabolismo e saúde mental simultaneamente. Quinto, reduza o consumo de álcool. Mesmo o consumo moderado prejudica a arquitetura do sono e afeta o metabolismo do estrogênio de formas que amplificam significativamente os sintomas perimenopáusicos.
Aqui está a descoberta surpreendente que não recebe atenção suficiente. A perimenopausa não é apenas um evento reprodutivo. É uma transição metabólica de todo o corpo. E sua saúde cardiovascular é uma das coisas mais importantes a se prestar atenção durante esse período. O estrogênio tem um efeito protetor sobre o coração e os vasos sanguíneos. Ele ajuda a manter as paredes arteriais flexíveis, apoia proporções saudáveis de colesterol e reduz a inflamação no sistema cardiovascular. À medida que os níveis de estrogênio começam a flutuar e eventualmente a declinar, o risco de doenças cardiovasculares nas mulheres começa a aumentar. E esse processo começa durante a perimenopausa, não após a menopausa. Pesquisas publicadas em importantes periódicos de cardiologia mostraram que mulheres que experimentam sintomas perimenopáusicos mais graves, particularmente ondas de calor e distúrbios do sono, apresentam marcadores de risco cardiovascular mensuravelmente mais elevados. É por isso que gerenciar a perimenopausa de forma proativa não é apenas uma questão de conforto. É genuinamente sobre a proteção da saúde a longo prazo. É também por isso que a conversa sobre a terapia de reposição hormonal evoluiu significativamente nos últimos anos. As evidências atuais sugerem que, para muitas mulheres saudáveis, iniciar a terapia hormonal durante a perimenopausa, em vez de esperar até depois da menopausa, pode trazer maior benefício e menor risco do que se acreditava anteriormente. Esta é uma discussão detalhada que vale a pena ter com um médico especializado em menopausa ou ginecologista. Vamos reunir tudo. A perimenopausa pode começar até uma década antes do seu último período. Os sintomas iniciais, incluindo ciclos irregulares, problemas de sono, mudanças de humor, nevoeiro mental e alterações na libido, são reais, são hormonais e merecem atenção médica. A ciência mostra que a flutuação do estrogênio e o declínio da progesterona impulsionam essas mudanças e afetam seu cérebro, metabolismo e sistema cardiovascular ao mesmo tempo. Você pode tomar medidas significativas agora mesmo, por meio de nutrição direcionada, suporte ao sono, treinamento de força e conversas honestas com seu médico. E lembre-se, entender o que está acontecendo no seu corpo é poderoso. A consciência leva à defesa dos seus direitos, e a defesa dos seus direitos leva a um cuidado melhor. Se este vídeo foi útil, por favor, dê um like e se inscreva para nunca perder um novo episódio. Compartilhe com uma amiga que talvez precise ouvir isso. E se você quiser se aprofundar, nosso próximo vídeo aborda exatamente como conversar com seu médico sobre hormônios e quais perguntas fazer para obter respostas reais. Te vejo lá. Visual. Prévia do próximo vídeo aparecendo com texto de chamada para ação e botões de like e inscrição.